A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amados irmãos e irmãs, é sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. E estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel, estou passando aqui para fazer um breve vídeo falando a respeito do credo. Sim, o credo, ele é muito conhecido, mas muitas vezes ele é usado de maneira supersticiosa em algumas correntes religiosas. E aqui nós iremos explicar sobre o que significa o credo. Falar sobre o credo levaria muito tempo, levaria horas, né? E aí só um vídeo apenas não seria suficiente para esclarecer sobre isso. Mas primeiro que tudo, eu preciso esclarecer que o credo não se trata de uma oração, o credo não se trata de uma reza, certo? O credo, ele se trata da profissão de fé cristã, certo? É claro que, como pastor batista, nós defendemos a Sagrada Escritura como regra de fé e prática. Porém, o credo, que é usado em muitas igrejas históricas, ele é o resumo da doutrina apostólica, ou seja, daquilo que está na Escritura. Agora, como o credo surgiu e por que foi necessário um credo nas igrejas históricas? Irei falar aqui para que os irmãos possam entender. O credo ele não surgiu como uma reza supersticiosa. Muitas vezes ele é usado de maneira errônea. Mas o credo foi justamente uma profissão de fé para dizer realmente o que é ortodoxo e o que não é ortodoxo. Então o credo foi elaborado justamente para dizer isso, né? Por isso que ele é chamado uma profissão de fé. Ele vem do latim credo, que quer dizer creio. Então é justamente isso, é uma profissão de fé. Através do credo, a igreja cristã diz no que realmente os cristãos acreditam. E por que isso foi necessário? Porque quem estuda a história da igreja sabe muito bem que nos primeiros séculos do cristianismo, nos primórdios ali, surgiram várias heresias, né? Vários hereges, né? E heresiarcas que, de uma certa forma, introduziam suas heresias, né? E seitas que deturpavam a autêntica mensagem da fé, que de uma certa forma deturpava a autêntica mensagem da doutrina cristã. E foi necessário realmente a elaboração de um credo para dizer no que realmente os cristãos acreditam, certo? Só que de maneira resumida. Tanto é que cada um dos artigos do credo, eles se encontram na Sagrada Escritura. Aqui eu não vou falar sobre todos, porque levaria muito tempo. Mas, por exemplo, quando se inicia o credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, onde está? Na Bíblia. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, onde está? Na Bíblia. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e padeceu sobre o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Aonde está? Na Bíblia. Então, cada um dos artigos se encontram nas Escrituras, só que eles estão no credo, reunidos, mas de maneira resumida, certo? É o resumo, por isso que ele é chamado de símbolo apostólico, certo? Porque símbolo, do grego, né? Ali que dá o sentido de ser aquilo que une as partes divididas, essas frações, né? Que formam realmente ali uma solidez e uma unidade. É justamente isso. Nos primórdios do cristianismo, nós sabemos que surgiram várias seitas, várias heresias, né? Algumas diziam que Jesus era Deus, mas não Deus quanto o Pai, era inferior ao Pai. Aí surge o arianismo. Outras seitas diziam que Jesus é a mesma pessoa que o Pai. Aí surge o sabelianismo, também conhecido como patripacionismo, modalismo, né? etc. Então veja bem, existiam também grupos que negavam a divindade de Jesus e também a divindade do Espírito Santo. Então nós vemos que
O credo, ele é elaborado ali em Niceia, 325 depois de Cristo, e Constantinopla, 381, que é quando é definida a questão da divindade do Espírito Santo. Claro, que os cristãos já acreditavam, mas foi proclamado, certo, através de um concílio, né, para realmente definir isso como doutrina ortodoxa inquestionável, certo? Então, podemos ver esse processo, Niceia 325 e Constantinopla 381. E é por isso que ele é chamado de credo niceno-constantinopolitano. Certo? Então, os irmãos não imaginem, não pensem que se trata de uma reza católica. A Igreja Católica Romana, de uma certa forma, ela se apropriou do credo como se o credo fosse propriedade dela. Mas nós vemos, por exemplo, que igrejas históricas, como a presbiteriana, a luterana, a anglicana, a metodista, né? Até as igrejas adventistas do sétimo dia, no seu ato batismal, que nós consideramos a igreja adventista do sétimo dia como uma seita, mas no ato batismal eles têm a profissão, eles têm um credo, eles recitam também o credo. Então as igrejas antigas, com mais de 200 anos, por exemplo, todas elas têm a profissão, ela tem o credo. Então o que acontece? As igrejas recentes que surgem do pentecostalismo, as denominações que surgem do pentecostalismo, de uma certa forma, elas cortaram muita coisa de toda uma tradição cristã histórica, né? Alegando que todas essas coisas ligavam ao catolicismo romano. Mas quando você estuda sobre essas questões com amplidão, de maneira profunda sobre essas questões históricas, teológicas, dogmáticas, a construção do dogma em si, você vai ver que muitas coisas as igrejas históricas conservaram, certo? De toda uma tradição cristã, não apenas ocidental, mas também oriental. Então o problema é, para não se associar a alguma prática católica, as denominações do evangelicalismo, de uma certa forma, eles acabaram demonizando tudo aquilo que era católico. E isso é complicado quando nós agimos dessa forma. Por quê? Porque se a gente demonizar tudo que a Igreja Católica crê, por exemplo, é complexo, porque a Igreja Católica crê no nascimento virginal, sobrenatural, e nós também cremos. A Igreja Católica crê na Trindade, mesmo que a palavra Trindade não esteja na Bíblia, né? Mas está a ideia e o conceito, mas nós também cremos na Trindade. Aí porque a Igreja Católica crê na Trindade, nós vamos questionar a Trindade? Não, isso não é justo. Então nós temos que saber filtrar, temos que saber fazer esse discernimento, certo? Então, nem tudo que é católico é falso, temos que entender isso. Embora nós sabemos que a Igreja Católica se desviou muito dos princípios doutrinários, dos princípios originais da Igreja cristã primitiva, né? Ela se afastou muito. Mas também eu tenho percebido, não apenas eu, mas todo estudioso, que muitas denominações do evangelicalismo moderno têm se distanciado ainda muito mais. Por quê? Porque tem se desligado de tudo que faz parte de uma tradição cristã histórica. E isso, de uma certa forma, nos preocupa, certo? Então, eu vou fazer esse vídeo aqui para esclarecer aos irmãos, né, porque sempre existem esses debates. E aí, o credo é católico ou não? Então, o credo é católico, mas não católico romano, certo? Porque a palavra católico quer dizer universal. Alguém pode dizer, pastor, mas como é quando o credo diz creio na Santa Igreja Católica? Não está se referindo à Igreja Católica Romana, mas está se referindo à Igreja Universal, porque católico é uma palavra que quer dizer universal. E a Igreja Católica, ali nos primeiros séculos do cristianismo, não era apenas a Igreja Católica Romana, certo? Era a Igreja de Jerusalém, era a Igreja de Antioquia, era a Igreja de Roma, era a Igreja de Constantinopla e era a Igreja de Alexandria. Então, a igreja naquela época, ela era formada por uma pentarquia, por um conjunto de 5 igrejas, que isso se constituía numa única igreja. Não era no sentido de ser
apenas a igreja romana. A igreja romana é uma igreja do Ocidente, né? E essa ideia da igreja romana ser absoluta, ela vai surgir depois do cisma ali que acontece em 1054, né? Que aí a outra questão teria outro vídeo para a gente explicar sobre isso, mas levaria muito tempo também, certo? Então, amados irmãos e irmãs, aqui está meu esclarecimento, né? Que Deus possa abençoar a todos vocês, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.